Vamos só dizer a ordem que será o julgamento do presidente Bolsonaro para o pessoal entender. O julgamento hoje se inicia com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Existem algumas dúvidas. A primeira delas não é em relação à condenação, gente, infelizmente. Mas a primeira é se ele vai apreciar as preliminares apontadas pelos diversos advogados. A gente já viu em outros julgamentos desse tipo, né, e com o ministro Alexandre de Moraes como relator, que ele fala disso muito brevemente, quando fala, e não aprecia nenhuma preliminar. Não bastante, né, para poder fazer o devido processo legal. Também existe a expectativa, a indicação, que o voto dele durará ao menos umas 3 horas a conferir. Depois dele, nós temos quem irá votar. Flávio Dino. Aquele que a gente não precisa nem fazer um prefácio sobre quem ele é, mas como ele tem votado nas outras votações a respeito dos crimes, dos supostos crimes sobre tentativa de golpe de Estado. Ele tem acompanhado integralmente o ministro Moraes, não diverge nem nada do tipo. O Serrão mencionou que teve absolvições, teve apenas 14 absolvições, numa gama de mais de 1.300 processos, arredondando quase 1.400 processos. Então são insignificantes essas absolvições, porque essas absolvições representam pessoas, né, que tinham problemas por exemplo, morador de rua, esses casos muito atípicos, tá? Depois do Flávio Dino, então nós teremos a votação do ministro Fux. E qual que é a expectativa? As questões que já foram superadas, provavelmente realmente não irá fazer com que ele mude de ideia, porque não existe força para isso. Um exemplo disso é o que o Serrão falou que é pacífica aí, né, a jurisprudência de que deve ser votado no Supremo e que não deveria ser levado ao plenário, é super recente, então não existe nada de pacífico. Mas eu não sei se ele tem estofo, se ele tem força o suficiente para abrir esse tipo de divergência e carregar ao menos mais um colega ali de turma para que, então, seja mudado ou seja revista mais uma vez, porque nesse julgamento pode tudo. Aliás, o Supremo está podendo tudo. Vamos lembrar que essa jurisprudência do Supremo, porque é uma jurisprudência, tá? Ela foi mudada 2 semanas antes de se iniciar o julgamento, né, as audiências de instruções desse processo aqui do presidente Bolsonaro e de mais réus. Então isso também é uma inovação e pode ser sempre mudado, mas eu não tenho esperança nisso. A esperança é o que foi, vamos ver se o Fux considera o que foi trazido nas audiências de instrução e julgamento. A quantidade de nulidades, a quantidade de provas que inocentam o Bolsonaro e os demais réus. Tá? Porque ali, quando você fala de tentativa de golpe de Estado e quer colocar o 8 de janeiro, por exemplo, na conta do próprio presidente Bolsonaro, eu não sei se tem nexo causal e liame objetivo para poder sustentar uma condenação. Eu estou aqui dizendo isso apenas para o Fux, porque talvez ele abra esse tipo de divergência, mas isso é muito mais até uma torcida e uma boa expectativa do que uma constatação da realidade. Depois do ministro Fux, nós teremos aí os votos da Carmen Lúcia. Então, ministra Carmen Lúcia, ao meu ver, ela está muito pior até do que o próprio Alexandre de Moraes. Nós estamos assistindo que ela virou aquela juíza insuportável que controla qualquer tipo de crítica ao TSE, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, que não é papel dela. Apesar dela ser a presidente do Supremo do TSE atualmente, este papel não lhe cabe, porque esse julgamento não é sobre isso. E críticas não são ataques. Esses ministros precisam aprender que críticas não são ataques. Ataques é quando você visa realmente tirar a força de uma instituição, mas a instituição ela não é falha, ela não é sensível a esse ponto. Não estamos falando disso. Então é um verdadeiro absurdo. Quando se fala de Estado democrático de direito, a força do Estado democrático de direito é a defesa do território, essa é a definição jurídica, e o povo. Então, popularmente, importa muito mais quem protege o Estado democrático de direito, no fundo, é o povo. Eles estão ignorando isso, estão dizendo que são guardiões da Constituição porque são de verdade, estão dizendo que essa função de guardião da Constituição ela também tem essa função, então, de proteger o Estado democrático de direito. São coisas absolutamente diferentes, eles sabem disso, mas vocês aí também precisam saber para que o absurdo fique mais latente. E aí, depois, por último, se encerra, então, com o presidente da turma, que é o Zanin. Qual a expectativa em cima do Zanin? O Zanin tem um livro escrito sobre lawfare. O Zanin também é advogado do Lula, que reclamou muito na época do julgamento do Lula, que realmente era outra situação, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, tinha muitas provas, todo mundo sabe disso, mas ele reclamou muito do processo, ele reclamou muito ali do Sérgio Moro da questão de parcialidade. Gente, se ele reclamou muito, eu não vou pedir bom senso ao Zanin, mas eu estou dizendo aqui o que seria o coerente. Ele olhando para a própria atuação do Moraes, das falas bélicas do Moraes, do pré-julgamento, talvez ele considerasse o juiz aí violador de direito humano, sancionado, não tão imparcial como se deve. Poderia ser uma surpresa. Né? Neste momento aqui, lógico, isso não vai acontecer tudo hoje, está programado inclusive para continuar na semana que vem. Esses julgamentos são extensos, votos extensos, julgamentos importantes, vários réus.
várias apreciações, mas é preciso que as pessoas também entendam uma coisa que eu considero importante. E aí vale a pressão, quem sabe, das redes sociais, mas é algo a ser considerado. Até o final do julgamento, até o momento em que se faça ementa, que tenha ali a dosimetria da pena, que haja um debate também da quantidade de penas específicas, qualquer juiz deste julgamento, ele pode mudar os seus votos. Então não é porque um juiz deu um voto ali que ele não pode mudar na sequência. Isso pode ocorrer. É provável? Muito pouco provável, mas aqui eu estou dando a chance, né, mostrando as condições que esse processo está e o que pode acontecer. Muito mais por pressões exteriores do que está concentrado nos autos. Se o presidente Bolsonaro e demais réus fossem julgados pelo que está presente nos autos, nós não iríamos nem falar sobre o mérito, o que significa, nós não iríamos discutir se houve realmente uma tentativa de golpe de Estado. Isso não estaria em discussão. O processo seria anulado pela parte processual, pelas preliminares, pelo que não foi respeitado, pela ausência de não dar dilação de prazo, que é a extensão dos prazos processuais, que foi pedido por todas as defesas, foi apontado na sustentação de todas as defesas, que não houve tempo bom o bastante para que fosse feita uma defesa concreta, que se fosse feita o que é chamada e conhecida hoje como a advocacia investigativa defensiva, que o advogado, ao invés, né, do promotor apontar as provas, o advogado tem que provar a inocência dos réus. Isso aconteceu com Felipe Martins, isso aconteceu em outros processos, isso tem acontecido, isso é ilegal, isso é inconstitucional, então, portanto, fere o processo. Em matérias que ferem processualmente, né, a proforma, que ferem antes de chegar no mérito, um bom processualista, seja ele penal, civil, ele acaba com o processo antes da discussão do mérito. Então, por isso que até esses profissionais são muito bem valorizados no mercado. Eu não vi nenhuma das defesas, embora elas tenham feito aquele papel de questionar as preliminares e baterem muito nos pontos processuais, eu não vi nenhum deles se concentrando absolutamente e absurdamente nesses quesitos de processo. Eu vi eles atacando bastante o mérito. Então, talvez isso não ocorra, mas é bom que as pessoas saibam. No mais, tudo isso é um grande teatro, um show de horrores e algo que está, sim, planejado para acontecer. Não sabemos se terá condições de embargos infringentes ou outro tipo de recurso que leve esse julgamento da primeira turma para o plenário, que seria algo a ser protelatório, que não é a intenção do ministro Alexandre de Moraes, e, na minha visão, aqui também, eu já adianto que não existe sanção, não existe punição, não existe nada, absolutamente nada que faça especificamente o ministro Alexandre de Moraes recuar de qualquer tipo de ideia que ele já tenha montado, esquematizado na sua cabeça, no seu voto e na maneira de agir. Não se iludam, isso não vai acontecer. O que pode haver, sim, é aquela coisa pedagógica, que essas sanções e o que virá lá dos Estados Unidos no devido tempo, talvez, gente, faça os outros ministros e quem está abaixo do ministro Alexandre de Moraes, diante também das declarações do Tagliaferro, das possíveis fraudes processuais, esse pessoal abandonar e o ministro Alexandre de Moraes se sentir isolado, mas não fará que ele mude, fará que ele talvez não seja tão eficaz. Quem sabe os agentes da Polícia Federal também acordem para a vida. Então,